Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Céu e Inferno, né? Hoje estudando, né, o capítulo dos espíritos endurecidos, né? La Palmeira, né? Quero agradecer ao André Ananias, que está aí já, né, o Francisco. Lembrando que nós somos do CELV, Centro Espírita Luz e Verdade, que está aí o site aí embaixo, celv.org.br, né? E pessoal, então vamos à página de abertura com o Jorge primeiro. Vamos lá, boa noite, pessoal. Satisfação aí a gente estar junto de novo aí. Fiquei encarregado de ler a página de abertura, né? Então, eu gosto muito desse livro aqui, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. A espada simbólica. Não cuides que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, Mateus, capítulo 10, versículo 34. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez, e, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formado à frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos, vive a Terra sobre esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Sim, na verdade, o Cristo é inovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o substáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Pessoal, quem desejar fechar os olhos e vamos nos concentrar, pedir a Deus paz, tranquilidade, sinceridade nos corações humanos, sinceridade nos corações das pessoas, e que a gente consiga, a cada dia, viver um pouco melhor do que o dia anterior. Que a gente consiga, com essas palavras de paz, tranquilidade, encorajamento, que a gente consiga visualizar e lembrar que sempre há uma luz no final do túnel. Todo sacrifício feito com amor e com vontade
com o objetivo, será alcançado. A gente não tem o tempo que a gente quer, mas a gente tem o tempo que a gente precisa. Agradecer a Deus, a Jesus, por essa calma, essa tranquilidade, essa paciência que Ele vem tendo hoje com a gente sempre. Agradecer os bons espíritos que nos iluminam, que nos orientam, que estão nos rodeando, que estão perto de nós, e pedir que continuem sempre nos orientando, que a gente consiga entender tudo o que está acontecendo. Pelo menos para nós não nos revoltarmos, não brigarmos com o óbvio e acreditar sempre que Deus está no comando e sempre vai fazer o melhor para nós. Que essa aula, que esse estudo corra com paz e tranquilidade e que a gente consiga absorver o máximo que a gente veio buscar aqui. Muito obrigado. Excelente. Então, eu queria agradecer ao Jorge e ao Rui, que é o nosso convidado hoje, que é um palestrante de Manaus e vai fazer o capítulo hoje. Então, muito obrigado ao Rui e eu vou passar para ele para começar o estudo. Eu quem agradeço, boa noite a todos, boa noite Jorge, boa noite Eric, boa noite Francisco, André, Maria, Marcelo, Luciana, todos que estudam conosco. Me permitam parabenizar esta iniciativa de estudo desta obra fundamental da doutrina espírita, que é o Céu e o Inferno e a Justiça Divina. É uma alegria atender este convite e estarmos juntos neste momento, sob a inspiração dos bons espíritos, para então proceder a essa análise. Que Deus nos conceda essa misericórdia, né, para a nossa iluminação, para o nosso progresso, ou via de progresso espiritual. Muito bom, então me permitam colocar de início que é a primeira página do capítulo reservado ao estudo dos chamados espíritos endurecidos. De acordo com o contexto, o propósito da obra O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, nós vamos investigar a vida no mundo espiritual, a vida na erraticidade para os espíritos que devem reencarnar e que passam um estágio, um tempo determinado, nós vamos observar com uma finalidade educativa, instrutiva, útil ao seu desenvolvimento, ao seu progresso neste ambiente que é diferenciado, que não está sob o mesmo ambiente físico, nem tampouco sob o mesmo campo psíquico que nos é natural aqui na Terra, nesse estágio de encarnação. Lá estamos desencarnados e as coisas se passam diferentemente. E nesta obra, Allan Kardec vai nos oferecer a seleção do ensino coletivo dos espíritos superiores, evidenciando as principais características que marcam o ciclo existencial passageiro dos espíritos errantes, nos mostrando como ocorre para cada um de nós a sujeição à justiça divina e aquilo que constitui o círculo das nossas percepções, das nossas sensações e maneiras pelas quais nós vamos progredindo em inteligência e em moralidade. Pois bem, então, com esse panorama, tratemos de definir o em que consiste os espíritos endurecidos, a título de introdução deste artigo que devemos examinar. Os amigos estão me escutando bem? Tranquilo, não é? Então, o espírito endurecido, quem é?
aquele que regressa ao mundo espiritual, desencarna, abandona o corpo físico falido e permanece, ao menos durante um certo tempo, com as mesmas ideias acanhadas, imperfeitas, com as suas manias, com uma obstinação no mal proceder, trazendo para si as consequências necessárias a essa constatação de que, muito embora tenha passado por uma transformação física drástica com o desencarne, isto não foi suficiente para submetê-lo a um desejável e natural processo psíquico, moral de refazimento, que o deve preparar para se melhorar, para galgar novas etapas do ciclo de progresso espiritual. Então, o espírito endurecido é aquele teimoso, não é, que não escuta ninguém, muito menos a sua própria consciência, da qual ele procura fugir, né, iludindo-se sobre as suas necessidades, sobre a sua situação, permanecendo, então, estagnado nessa fieira das ideias equivocadas, sem disposição nem mesmo para pôr em retrospecto as suas faltas cometidas na reencarnação que acaba de deixar. Então, é neste capítulo o perfil predominante dos exemplos que Kardec nos lega, de espíritos ditos endurecidos, porque se obstinam nas velhas ideias, nas velhas maneiras divorciadas da lei divina, sem que possam chegar brevemente ao ciclo benfazejo do arrependimento e do desejo de reparação. Afinal, nesta obra, em síntese, é o que aprendemos. Por que morremos? Porque passamos pela erraticidade um período desencarnado no mundo espiritual, para fazer um juízo, para fazer uma reflexão, pondo em ênfase as faltas cometidas, as imperfeições acumuladas. Lá somos capazes, pelo pesar, né, pela reflexão, a chegar ao arrependimento, compreendendo a consequência ruim de termos feito o mal, de termos prosseguido com estas imperfeições, para então buscar os meios, via nova reencarnação, de aperfeiçoarmos, treinando, exercitando, praticando as perfeições ou virtudes que nos falta e procurando compensar o mal que fizemos outrora, reparando as faltas. Muito bem, o obstinado do endurecido, ele não consegue fazer esse movimento. É o personagem, não é, tratada no artigo. Por exemplo, La Pommeraye, me permitam usar aí a pronúncia francesa. La Pommeraye é um espírito que se acha, então, obstinado no mal, no seu retorno ao mundo espiritual, e nos dá, então, uma ideia das percepções decorrentes dessa sua reticência moral, né, dessa sua teimosia em procurar ver a vida de outra maneira. Esse estudo é magnífico para nos fazer repensar, como dizia Jesus, enquanto estamos a caminho, ainda não regressamos, não estamos na erraticidade, mas quem sabe, a qualquer momento, teremos que refazer essa trilha inúmeras vezes versada no passado. Então, não é uma novidade, mas é algo que se repete e, conforme a bagagem que levamos, conforme o esforço, conforme
as nossas obras, em síntese, poderemos, então, esperar um dado ambiente, né, uma dada situação moral favorável, ou então, quem sabe, uma situação de aflição necessária ao nosso aperfeiçoamento. E esse espírito, ele está mais para este lado, né, de quem está precisando de um choque de realidade do espírito e não da matéria, para perceber-se, para cair em si e verificar as suas ilusões, verificar as suas incorreções, as suas faltas, que ele luta por não enxergar. Vejamos, façamos então uma leitura do artigo. La Pomeré, Castigo pela Luz. E este subtítulo já nos mostra aí um olhar diferenciado, porque a gente está acostumado a associar a expiação espiritual ou a punição para o espírito como algo relacionado às trevas. E este subtítulo já, né, nos coloca uma interrogação. Castigo pela luz. Como assim? Leiamos. Numa das sessões da Sociedade de Paris em que se discutira a questão da perturbação que segue geralmente a morte, diz Kardec, um espírito ao qual ninguém fizera alusão e que não se pensava evocar, manifesta-se espontaneamente pela comunicação seguinte. Embora não fosse assinada, reconheceu-se aí sem dificuldade um grande criminoso que a justiça humana acabara de castigar. Então o espírito, na Sociedade de Kardec, começa a sua manifestação indagando. O que dizeis da perturbação? Por que essas palavras vãs? Vós sois sonhadores e utopistas. Ignorais perfeitamente as coisas das quais pretendeis ocupar-vos. Não, senhores, a perturbação não existe, exceto, talvez, nos vossos cérebros. Eu estou morto tão francamente quanto possível e vejo claro em mim a minha volta em toda a parte. A vida é uma lúgubre comédia. Inábeis aqueles que são retirados da cena antes que a cortina caia. A morte é um terror, um castigo, um desejo, segundo a fraqueza ou a força daqueles que a temem, a enfrentam ou a imploram. Para todos, ela é uma amarga zombaria. A luz me ofusca e penetra, como uma flecha pontiaguda, a sutileza de meu ser. Castigaram-me com as trevas da prisão e acreditaram castigar-me com as trevas do túmulo ou aquelas sonhadas pelas superstições católicas. Pois bem, sois vós, senhores, que sofreis com a obscuridade, e eu, o degradado social, pairo acima de vós. Quero permanecer, eu, fortalecido pelo pensamento, desdenho dos avisos que soam à minha volta. Vejo claramente. Um crime é uma palavra. O crime existe em toda parte. Quando é executado por massas de homens, é glorificado. No particular, é banido. Absurdo. Não quero ser lastimado. Não peço nada. Basto-me a mim mesmo e saberei lutar contra esta odiosa luz. Aquele que ontem era um homem. Prossegue Kardec, tendo esta comunicação sido analisada na sessão seguinte, reconheceu-se no próprio cinismo da linguagem uma nova fase do castigo que aguarda o culpado. Com efeito, ao passo que uns estão mergulhados nas trevas,
ou num isolamento absoluto, outros suportam durante longos anos as angústias de sua última hora, ou creem estar ainda neste mundo. A luz brilha para este. Seu espírito goza da plenitude de suas faculdades. Ele sabe perfeitamente que morreu e não se queixa de nada. Não pede nenhuma assistência e desafia ainda as leis divinas e humanas. Então ele escaparia à punição? Não, mas a justiça de Deus cumpre-se de todas as formas, e o que causa a alegria de uns é para outros um tormento. Esta luz constitui o suplício contra o qual ele se obstina, e apesar de seu orgulho, ele o confessa quando diz: eu me basto e saberei lutar contra esta odiosa luz. E nesta outra fase, a luz me ofusca e penetra como uma flecha pontiaguda a sutileza de meu ser. Estas palavras, sutileza de meu ser, são características. Ele reconhece que seu corpo é fluídico e penetrável pela luz da qual não pode escapar, e essa luz o traspassa como uma flecha pontiaguda. Este espírito, prossegue Kardec, está colocado aqui entre os endurecidos porque ficou muito tempo sem manifestar o menor arrependimento. É um exemplo desta verdade que o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. Pouco a pouco, no entanto, ele se emendou e mais tarde deu comunicações sabiamente ponderadas e instrutivas. Hoje em dia, ele pode ser colocado entre os espíritos arrependidos. Nossos guias espirituais, solicitados a dar sua apreciação sobre este assunto, ditaram as 3 comunicações a seguir e que merecem uma atenção séria. Então, vimos, primeiramente, a narrativa do espírito endurecido, La Pomeré, e agora 3 espíritos adiantados vêm nos dar explicações. Vejamos a primeira. Os espíritos na erraticidade estão, evidentemente, do ponto de vista das existências, inativos e à espera. Porém, eles podem expiar desde que seu orgulho, a tenacidade formidável renitente de seus erros, não os retenham no momento de sua ascensão progressiva. Tendes um exemplo terrível disso na última comunicação desse criminoso endurecido, se debatendo contra a justiça divina que o constrange após a justiça dos homens. Então, neste caso, a expiação, ou antes o sofrimento fatal que os oprime, em vez de lhes trazer proveito e fazê-los sentir o profundo significado das suas penas, exalta-os na revolta e fá-los lançar esses murmúrios que as Escrituras, na sua poética eloquência, chamam ranger de dentes, imagem por excelência, sinal do sofrimento abatido, mas insubmisso, perdido na dor, mas cuja revolta é ainda bastante forte para recusar reconhecer a verdade da pena e a verdade da recompensa. Os grandes erros continuam frequentemente e mesmo quase sempre no mundo dos espíritos, igualmente as grandes consciências criminosas. Ser ele mesmo, apesar de tudo, e pavonear-se diante do infinito, parece-se com essa cegueira do homem que contempla as estrelas e que as toma pelos arabescos de um teto, tal como o temiam os gauleses do tempo de Alexandre. Existe o infinito moral. Miserável, ínfimo é aquele que, sob o pretexto de continuar as lutas e as bravatas abjetas da terra, não vê mais longe no outro mundo do que via aqui embaixo. Aquele a cegueira, o desprezo dos outros, a egoísta e mesquinha personalidade e o cessar do progresso. É mais do que verdadeiro. Ó homens,
que há um acordo secreto entre a imortalidade de um nome puro deixado na terra e a imortalidade que guardam realmente os espíritos em suas provas sucessivas. Assina Lamennais. Segunda mensagem instrutiva: precipitar um homem nas trevas ou nas ondas da claridade, o resultado não é o mesmo? Em ambos os casos, ele não vê nada daquilo que o rodeia e habituar-se-á mesmo mais rapidamente à escuridão do que à triste claridade elétrica na qual pode estar imerso. Portanto, o espírito que se comunicou na última sessão exprime bem a verdade da sua situação quando exclama: ó, livrar-me-ei desta odiosa luz. Com efeito, essa luz é tanto mais terrível, tanto mais assustadora, quanto ela o trespassa completamente e torna visíveis e aparentes seus mais secretos pensamentos. Está aí um dos lados mais rudes de seu castigo espiritual. Ele se acha, por assim dizer, internado na casa de vidro que Sócrates pedia, e aí está ainda um ensinamento, pois o que teria sido a alegria e a consolação do sábio se torna a punição infame e contínua do mal, do criminoso, do parricida, assustado com a sua própria personalidade. Compreendeis, vós, meus filhos, a dor e o terror que devem constranger aquele que, durante uma existência sinistra, se comprazia a combinar, a maquinar os mais tristes crimes no fundo do seu ser, onde ele se refugiava como uma fera na sua caverna, e o qual hoje se acha expulso desse covil íntimo, no qual se furtava os olhares e a investigação de seus contemporâneos. Agora sua máscara de impassibilidade lhe é arrancada, e cada um de seus pensamentos se reflete sucessivamente na sua fronte. Sim, doravante, nenhum repouso, nenhum asilo para esse formidável criminoso. Cada mau pensamento, e Deus sabe se sua alma os exprime, se trai fora e dentro dele, como a um choque elétrico superior. Ele quer se ocultar da multidão e a luz odiosa o traspassa continuamente. Ele quer fugir, ele foge numa corrida arquejante e desesperada através dos espaços incomensuráveis, e em toda parte a luz, em toda parte os olhares que mergulham nele, e ele se precipita de novo perseguido à escuridão, em busca da noite, e a sombra e a noite não existem mais para ele. Ele pede o auxílio da morte. Mas a morte não é senão uma palavra vazia de sentido. O desafortunado continua a fugir. Caminha para a loucura espiritual, castigo terrível, dor pavorosa, na qual ele se debaterá consigo mesmo para se livrar de si mesmo. Pois tal é a lei suprema para além da terra. É o culpado que se torna para si mesmo seu mais inexorável castigo. Quanto tempo durará isso? Até a hora em que a sua vontade, por fim vencida, se curvar sob o aperto pungente do remorso, e em que sua fronte soberba se humilhar diante de suas vítimas apaziguadas e diante dos espíritos de justiça. E notai a alta lógica das leis imutáveis. Ainda nisso ele cumprirá o que escrevia nessa altiva comunicação, tão nítida, tão lúcida e tão tristemente plena de si mesmo, que ele deu sexta-feira passada, entregando-se por um ato de sua própria vontade. Assina Erasto. Muito bem, nossa terceira e última mensagem instrutiva, selecionada por Kardec como explicação da narrativa do espírito endurecido Lapoméré. A justiça humana não leva em conta a individualidade dos seres que castiga. Medindo o crime pelo próprio crime, ela atinge indistintamente aqueles que o cometeram, e a mesma pena atinge o culpado sem distinção de sexo e seja qual for sua
educação. A justiça divina procede de outro modo. As punições correspondem ao grau de avanço dos seres aos quais elas são infligidas ou aplicadas. A igualdade do crime não constitui a igualdade entre os indivíduos. Dois homens culpados pelo mesmo artigo podem ficar separados pela distância das provas que mergulham na opacidade intelectual dos primeiros círculos iniciadores, ao passo que o outro, tendo-os ultrapassado, possui a lucidez que libera o espírito da perturbação. Não são mais, então, as trevas que castigam, mas a acuidade da luz espiritual. Ela transpassa a inteligência terrestre e falo sentir a angústia de uma ferida exposta. Os seres desencarnados perseguidos pela representação material de seu crime sofrem um choque da eletricidade física. Eles sofrem pelos sentidos. Aqueles que já estão desmaterializados pelo espírito sentem uma dor muito superior que aniquila em suas ondas amargas a lembrança dos fatos para deixar subsistir apenas a ciência de suas causas. E aqui finalizamos, não, temos mais aqui o trecho final. O homem pode, portanto, apesar da criminalidade de suas ações, possuir um avanço interior e, enquanto as paixões o faziam agir como um bruto, suas faculdades aguçadas o elevam acima da espessa atmosfera das camadas inferiores. A ausência de ponderação, de equilíbrio entre o progresso moral e o progresso intelectual, produz as anomalias muito frequentes nas épocas de materialismo e de transição. A luz que tortura o espírito culpado é, portanto, o raio espiritual inundando de claridade os refúgios secretos do seu orgulho e descobrindo-lhe a inanidade de seu ser fragmentário. Esses são os primeiros sintomas e as primeiras angústias da agonia espiritual que anunciam a separação ou dissolução dos elementos intelectuais, materiais, que compõem a primitiva dualidade humana e devem desaparecer na grande unidade do ser acabado. Jean Renaud. Muito bem, e aqui finalizamos o nosso artigo, que, na minha opinião, é um dos mais instrutivos deste capítulo, que nos dá a conhecer a situação, repetimos, dos espíritos endurecidos. No início, definimos e agora repetimos. Quem são os espíritos endurecidos? São aqueles que, ingressando na erraticidade, tendo passado pelo fenômeno da desencarnação, a morte física, o desprendimento do perispírito do corpo falido, eles demoram num estágio de perturbação aflitiva, que se justifica no seu perfil psicológico. Eles são ditos endurecidos porque, ao despertar e se situar no mundo espiritual, eles não fazem um movimento de pesar pelas imperfeições acumuladas e faltas cometidas. Eles permanecem fixados nas velhas ideias que justificam os erros cometidos e, no movimento de ilusão moral, perseveram no mau caminho, perseveram, né, no sentido de se justificar a sua conduta imperfeita. Observem assim que o espírito endurecido é aquele espírito que não dá o braço a torcer, aquele teimoso que luta contra a sua própria consciência e não faz um movimento necessário de reflexão, de refazimento da consciência,
para pôr em revista as suas faltas, as suas imperfeições. Para isso, precisa ser um grande criminoso. Neste caso concreto, era a situação do ser. Na sua última reencarnação, lamentavelmente, havia na Terra cometido graves crimes, segundo os olhos das justiças humana e divina. Mas não é, para tanto, necessariamente, sempre assim. Nós poderemos reincidir, digo isso diante da possibilidade de termos enveredados no passado por semelhante caminho, num perfil assim, e nos tornarmos espíritos endurecidos por um certo tempo, não porque cometemos, repito, grandes crimes, mas porque nos deixamos escravizar na última encarnação por hábitos que não foram favoráveis à nossa progressão moral. Ao oposto, ficamos estacionários nas velhas tendências capitaneadas pelo orgulho e pelo egoísmo. Mesmo sem ter cometido um grande mal, não perseveramos na estrada do bem. Não contamos em nosso favor com um exercício continuado das boas maneiras, do auxílio, da caridade, em uma palavra, levando uma vida apenas para o desfrute pessoal, não é? Para a acumulação das sensações materiais que a qualidade de encarnado permite em mundos grosseiros. Cuidamos de satisfazer as nossas paixões, sem nos estudar, sem praticar o autoconhecimento para identificar nossos defeitos, nossas imperfeições acumuladas e, sobretudo, a nossa responsabilidade de procurar meios de eliminá-las, progressiva, paulatinamente, já no estágio de encarnação. Então, bola fora, né? Desperdício de tempo, estagnação da via de crescimento moral. Podemos, diante disso, despertar no mundo espiritual, atravessando um primeiro momento de perturbação, como já foi estudado nesta série, com base no livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, poderemos nos submeter, em virtude disso, a um período subsequente chamado de expiação espiritual. Em que consiste esse período de expiação espiritual? É uma sequência da perturbação que tem um caráter aflitivo, muito embora o espírito, tendo se desprendido do corpo, possua alguma desenvoltura para se reconhecer, para chegar à conclusão de que não está mais entre os encarnados, ele pode, neste período, ter certas sensações, percepções que sejam muito aflitivas. E nós denominamos esse período, então, de expiação espiritual. Porque essas sensações aflitivas, essas sensações perturbadoras, elas têm um propósito de fazer com que o ser consiga elucidar a relação de causa e efeito entre essas expiações que enfrenta no retorno da erraticidade e o mérito, ou melhor, o demérito das suas obras. Esse desperdício sem fazer o aprimoramento moral na reencarnação que deixa. Deus não castiga. Deus não é aquele velhinho irado, não é, sádico, que nos aplica caprichosamente castigos para a retribuição da nossa ignorância e nosso desleixo existencial. A justiça divina é fundamentalmente educativa. Então, este sofrimento, essa expiação que enfrentamos na erraticidade, é mais uma etapa educadora ou educativa.
ela tem uma utilidade providencial e ela consiste, nas palavras de São Luís em O Livro dos Espíritos, um cadinho de sofrimento para nos levar a elucidar as consequências negativas do nosso perfil psicológico, da nossa falta de boa vontade para o nosso progresso moral e intelectual na vida de encarnação. É uma espécie de termômetro para a gente sentir que não andou bem, que temos que desgostar dos nossos vícios. Imaginem se ficássemos numa situação de relativa felicidade no mundo espiritual. Não faríamos o retrospecto, o pesar, não é, a reflexão, o arrependimento e nem tampouco a vontade de progredir, de reparar as faltas. Nada disso acontece. Por que que isso acontece? Exatamente por um estímulo que Deus provê nessa expiação espiritual para nos conceder a oportunidade, pela aflição, de chegarmos à lucidez de espírito, né? Para dizer, do jeito que eu me conduzi, isso não foi bom para mim nem para os outros. Observo agora. Então, é preciso mudar, é preciso ressignificar, é preciso entender que infringir as leis divinas, né, é que gerou essas consequências negativas. Se eu as observasse, eu seria feliz, como felizes são os bons espíritos que eu observo, que é dado a esses espíritos observarem quando estão nessa fase de expiação no mundo espiritual. O que acontece com o espírito endurecido? Ele, por mais que sofra, ele não faz esse reconhecimento, porque ele está tão cheio do orgulho que ele deixou acumular pelos seus hábitos negativos na última reencarnação, que ele, então, não se permite reconhecer-se em expiação. Ele não permite elucidar, chegar à conclusão de que a causa do seu sofrimento está nele próprio, na sua indisciplina, né, no seu pouco interesse em progredir, fazendo uso da encarnação nesse sentido. Então, das duas, uma, né, ele nega, ele arranja um monte de desculpa para não pensar no seu erro, na sua falta, e ele fica todo o tempo negando, ele mente para si que ele não está numa situação ruim, que ele não sofre uma limitação. Então é tipo quando fazemos aqui na Terra, quando também estamos possuídos pelo orgulho e não queremos dar o braço a torcer, né? A gente diz, não, eu não consegui isso, não foi porque eu não estudei, não foi porque eu não me preparei, né? Foi porque estava muito difícil, era porque aquilo ali foi feito para ninguém passar, dizendo, por exemplo, de um teste nos estudos na escola formal. Então, assim, né, mutatis mutandis, acontece com o espírito endurecido. Um fingimento, né, uma espécie de fantasia para fugir da sua consciência. Ou então ele se revolta novamente em busca dos prazeres, dos entretenimentos que ele tinha na Terra, ou então das pessoas de quem ele leva mágoa, né, de quem ele quer se vingar. Então ele vai se lançar à Terra e fazer aquele papel horrível, né, lamentável, de obsediar os encarnados que não conseguem perceber a sua influência. Então, isto, para ele, é um adiamento do seu próprio progresso, da sua própria felicidade. Mas é aquela coisa, né? Se a gente se deixa afundar no orgulho e no egoísmo, a gente acaba
ficando cego em relação à nossa maneira de ser. Então, este artigo nos dá, acima de tudo, um ensinamento moral. Tá, gente? Então, é o primeiro ensinamento deste artigo que a gente resume, um ensinamento moral. Que a gente não pode, primeiro, desperdiçar o nosso presente, a nossa vida de encarnação, sem buscar meio de nos aperfeiçoar. Porque isso vai gerar uma privação mais lá na frente. Nós queremos padecer de uma expiação? Nós queremos adiar nossa própria felicidade? Não. Então, nós devemos priorizar, acima de tudo, a meta da melhoria moral de nós mesmos. Nos observando, fazendo aquele exercício de autoconhecimento que Santo Agostinho expôs muito bem no seu texto transcrito para a questão 919A do Livro dos Espíritos. Diariamente, nos analisar quais nossos pensamentos predominantes, quais são nossos desejos, né, o fundamento das nossas escolhas, nossas ocupações. Então, tudo isso vigilantemente para não nos permitir adiar o exercício de progresso, identificando as nossas más inclinações e vicissitudes. Se eu sei que eu sou orgulhoso, que eu sei que eu sou egoísta, eu não vou querer pagar mico de espírito endurecido no mundo espiritual amanhã, né? Tendo que arcar com um sofrimento maior. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser um aluno dócil, eu tenho que ser um aprendiz da vida obediente às leis divinas e procurar, então, me corrigir, aproveitar a encarnação para fazer o bem, né, para cultivar a humildade, a paciência, a submissão, a resignação à vontade de Deus, conforme a situação que nos coloca, independentemente dos nossos esforços. Eu preciso perseverar em ser humilde, aberto ao perdão, fraterno, solidário. Tudo isso é chave para a felicidade futura e que não podemos adiar. E quando chegarmos no mundo espiritual, o que Lapomeré nos ensina? Nos ensina a não ficar com sofismas, procurando justificar os nossos erros, as nossas imperfeições e faltas cometidas. Nos habituemos a nos confessar a nós mesmos. Errei, fiz mal, agredi, fui injusto, fui soberbo, fui ambicioso, fui, em uma palavra, egoísta. Vou procurar meios de trabalhar isso em mim. Então, meu Deus, que eu possa pôr em revista tudo o que aconteceu e pesar o mérito de cada boa, de cada má ação e ver nisso tudo a ocasião de aprendizado e entender que é preciso reconhecer as nossas imperfeições e delas buscar com um pesar sincero o quê? O arrependimento. Quando a gente chega na fase do arrependimento, por maior que seja essa expiação espiritual, essa fase aflitiva, que é para desgostarmos dos nossos vícios e identificá-los, repito, a coisa fica abrandada. Pela misericórdia divina, fica mais suave. Né? A gente é acolhido pela providência divina, porque o que ele quer é um retorno ao bem, né? Sinceramente, não só falado, né, mas sentido pelo ser, pela criatura, que ela possa dizer lá do fundo do coração: eu fiz o mal a fulano, beltano, eu cometi erros, eu acabei desperdiçando a minha reencarnação, não fiz progresso, eu confesso. Deus, me concede uma nova oportunidade, eu me arrependo, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero me aproximar de ti, dos bons espíritos. A gente tem que cair na real, tá certo? Enquanto a gente fica, mas não foi bem assim, não foi assim, não adianta querer tapar o sol com a peneira, que a consciência é infalível, vai nos exprobar. Então nós vamos se procurar fugir, como Lapomeré, nós vamos ficar assombrados pela nossa própria consciência, que é isso que acontece com ele, né, de um jeito variado, de um jeito diferenciado, que, sobretudo, Jean Renaud nos ajuda a entender por quê. Né? Ele tinha um progresso intelectual ali notável, mas sofreu por conta disso. Né? Então,
ensinamento moral deste artigo é que devemos identificar nossas mancadas, nossas faltas, nossos equívocos e tratar de corrigir, já estando encarnado, e muito mais quando nos enxergarmos desencarnados, certo? E do ponto de vista das percepções e sensações, o que este artigo nos dá a conhecer? Que não existe uma única percepção, sensação, nem ambientação no mundo espiritual para revestir essa fase de expiação espiritual. Desencarnou, desprendeu, perturbou, passou pela expiação espiritual. Como é que é a expiação espiritual? Em uma palavra, penalidade. É uma privação aflitiva, como já comentamos, pela qual Deus, em sua bondade, nos permite refletir, nos permite perceber que a causa disso tudo são nossas faltas, nossas infrações às leis divinas. Então é uma impressionabilidade moral que faz um certo pesadelo em torno de nós, mas que quer nos abençoar, que quer nos trazer a razão, quer que possamos realmente fazer a análise profunda que lutamos para não realizar. Ela é, então, uma penalidade. Não adianta a gente ficar enfeitando dizer que não é uma penalidade. É uma penalidade, é uma privação. Para cada imperfeição ou falta, uma privação pertinente no mundo espiritual. Para cada perfeição, para cada mérito no sentido do aperfeiçoamento, é um gozo que se garante em contraposição na erraticidade. Espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, acabam fazendo aí uma combinação dessas duas situações, né? Trazemos algum progresso passado, mas temos as nossas imperfeições e faltas acumuladas. Em virtude disso, nos sentimos propriamente punidos. Agora, não é o castigo, como se coloca, do Deus ali que está todo tempo nos vigiando. É um mecanismo psíquico ativado pelas leis divinas que tem uma utilidade moral de nos conduzir novamente para a via de aperfeiçoamento. Como, então, é essa expiação espiritual? De acordo com este artigo, de diferentes maneiras. As penalidades não são sempre as mesmas, mesmo quando a infração é da mesma natureza. É o que o artigo nos ensina. Quem cometeu homicídio pode ter variada sensação, percepção e expiação espiritual comparadamente ao Lapoméré. Algum de nós, achando-se ou tendo estado no passado, né, nessa situação, em vez de insulado em luz, como o Lapoméré, pode ter estado num ambiente escuro. Pode ter, por exemplo, avistado um vale de trevas, um charco, e com imagens apavorantes de seres, de pessoas sofrendo ou gritando em sua direção palavras de ordem. A que se deve tudo isso? Essa obra, O Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo, desmistifica a hipótese de se tratar do encaminhamento de espíritos a diferentes salas, a diferentes habitações, a diferentes cidades, colônias, a diferentes lugares, cada qual reservado para um tipo de expiação espiritual. O processo não é
idêntico ao da Terra. Na Terra, levam para presídios, para penitenciárias, que são várias, são diferentes, os criminosos que foram sentenciados, culpados. No mundo espiritual, como é um mundo imaterial, abstração feita aos fluidos, que é o revestimento material, etéreo, a atmosfera do mundo dos espíritos, lá existem os espíritos. Não é? Então, a coisa se processa de maneira diferenciada. Eu tenho 5 minutos, não é isso, meus amigos? Então, observem que as percepções dos espíritos em processo de expiação são imagens, são visões, são determinadas sensações que lhes chegam, que trazem uma correspondência com as crenças, as sensações que tinham na Terra para representar a condição que tem de culpados, a condição que tem de faltosos. Então, digamos, alguém da igreja pode acreditar-se no inferno porque se sente ou é levado a se sentir como alguém que cometeu graves faltas. Da mesma maneira, alguém que cultiva a leitura da série André Luiz pode imediatamente se reconhecer e ter imagens de umbral. E assim sucessivamente, para outros, o Tártaro, para outros, as trevas, enfim, diversos nomes que espelham a crença que tinham na Terra sobre lugares, sobre ambientes, sobre sensações próprias de pessoas que cometeram falta, que se sentem culpadas perante Deus, perante a justiça. E as aparências disso tudo, nós sabemos, em espiritismo, pelo processo de criação fluídica do pensamento, começa a cercar o espírito. Essas imagens se projetam no seu perispírito, do perispírito para os fluidos ambientais que cercam os espíritos em semelhante padrão de pensamentos, e isso aí cria todo um cenário, né, que tem origem onde? No interior do ser. E aí o Espiritismo nos mostra: o céu e o inferno não passam de estados de consciência, não passam senão daquilo que criamos de dentro de nós para representar aquilo que devemos desgostar, aquilo que devemos trabalhar novamente em busca de aperfeiçoamento. Então, uns realmente se situarão no escuro, né, nas trevas, mas esse espírito, muito diferentemente, foi insulado por uma poderosa luz. O que significa essa variação? Esse espírito, pelo seu adiantamento moral, ele adquiriu a habilidade de se livrar de algumas criações fluídicas do pensamento correspondentes a essas imagens. Ele percebeu o processo do laboratório do mundo espiritual, lá no mundo dos espíritos. Então, de certa forma, por um arroubo de vontade, ele que era obstinado, teimoso, ele conseguia se livrar de algumas, vamos dizer assim, massas fluídicas com esse conteúdo de obscuridade. Mas vejam que nem por isso ele se livrou de outras tantas que trouxeram para ele essa luz espiritual e com ela uma sensação que é própria deste período, que é a culpa, a sensação de algo de mal feito no contexto da sua obra existencial.
E isto não é menos aflitivo, como o texto nos dá a entender. Então, outros tantos podem, de maneira parecida como esse espírito, acordar no meio de gente, pode acordar na casa, percebendo-se na casa onde vivia encarnado outrora. Não importa. Isto pode acontecer pela sua condição intelectual, pela sua condição de adaptação no mundo espiritual. Mas de uma coisa ele jamais se livra nessa fase de expiação, que é a sensação de pesar e de remorso. E isso, seja na luz, seja em trevas, seja com ambientação espiritual ou ambientação terrena, ele deve adquirir, porque o propósito dessa fase é este, né, de chegar a um arrependimento pela conscientização da falta, que vem com a culpa, que vem com o remorso. Então, observemos bem essa condição. Muitas são as penalidades e claridade não é sinônimo de paz de espírito, nem obscuridade sinônimo de sofrimento e punição. Tudo é muito relativo, porque acima das aparências tem que saber o que passa pelo espírito, o que passa pela consciência, porque o que traz o chamado céu é a consciência que está tranquila porque não tem nenhuma falta a revisitar. Ao passo que aquele que se sente tranquilo, seja qual for a percepção que lhe chega, é alguém, né, nesse sentido, que, diferentemente daquele que passa por aflições, vem tendo alucinações. Alucinações é algo que não podemos usar porque vai trazer confusão. Tem visões que são aflitivas, angustiantes e que são invariavelmente, para o bom observador, acompanhada dessa crise de consciência, dessa lembrança de um mal realizado e que é preciso ressignificar, que é preciso corrigir. Em primeiro lugar, pelo arrependimento, segundo, pelo desejo de reparação. E, posteriormente, numa nova reencarnação, com novas provas, a reparação efetiva e a reabilitação pelo aprimoramento. Meus amigos, eu já falei demais, então me coloco aqui à disposição para mais observações, e nós temos várias a fazer nesses parágrafos aqui, porque este artigo é muito instrutivo. Muito obrigado pela atenção de todos e sigamos. Muito excelente as colocações, Rui. Muito bom mesmo esse artigo. E realmente, como você bem disse, esse artigo traz algo contraintuitivo para a gente, a princípio, né, a expiação pela luz. Né, mas como a gente viu, nesse estado de perturbação, né, e de expiação, alguns espíritos ficam realmente nesse estado de ilusão, né? E esse espírito ele ficou nesse estado como que ofuscado, né? Como quando a gente vê uma luz muito forte, a gente ficou ofuscado com essa visão. Foi o caso dele, né? E aquilo era uma expiação para ele, né? Então, há espíritos que podem ficar na luz, outros nas trevas, né? E isso pode ser também analogias, metáforas que os espíritos se utilizam para explicar a sua situação, né? É claro que essa luz que está falando não é uma luz física, né? Mas é o estado psicológico, né? Do espírito, como o Rui colocou, o céu e o inferno, tudo isso são estados, é um céu e inferno interno, né? São estados mentais, podemos dizer, estados psicológicos. Né? E é relativo para cada um, né? Alguns espíritos se dizem nas trevas, outros na luz, né? E pode ser uma expiação de uma forma ou de outra, né? E, enfim. Antes de ler os comentários aqui, eu queria perguntar se o Jorge tem alguma colocação também. Continuar, né, o que o Rui falou, que você falou, é aquilo que a gente vem estudando, né? A ideia é o seguinte: o que nós somos, nós levamos, né, para a vida espiritual. E o que nós temos material, deixamos aqui. Então, quando a gente está nesse processo
de desencarne nesse processo de transição aí, a gente começa, como a gente já falou algumas vezes, a descortinar, né? A gente acaba tirando o véu daquilo que a gente fingia não ver ou não queria ver. Então, quando acontece isso, quando a gente chega na reticidade, a gente vê que o culpado disso somos nós mesmos. E quando a gente vê que nós somos o culpado disso, nós colocamos a botar a culpa em alguém para nós não sermos o culpado. A gente quer, de repente, se autodefender. A vítima que sou eu. Isso que está acontecendo é porque eu sou uma vítima. Isso a gente tem aqui até encarnado. Mas quando a gente chega na parte que a gente está desencarnado, a gente vê que não tem o corpo para esconder isso. Então a gente fala que não somos nós. Isso aí se chama-se a nossa parte, a nossa covardia pela gente não, por nós não termos conhecimento, né, e a responsabilidade, às vezes até começamos a ter conhecimento, mas não temos a responsabilidade, o moral, né? Então isso tudo gera esses conflitos e a gente vai botando culpa nos outros até chegar ao ponto de falar assim, não tem mais jeito, o culpado sou eu. Então é bom que a gente já tenha esse conhecimento aqui, porque quando chegar na reticidade, a gente vai falar assim, né? Deus, perdoa, me perdoa. Porque a gente não vai... Só em a gente... A primeira parte, né, da gente começar a consertar um erro é a gente assumir ele. É a primeira parte. Porque toda vez que você não assume o erro não é seu. Então, se o erro não é seu, não é você que tem que mudar. Então, quando a gente chega lá, quando a gente começa desde daqui a estudar e tentar colocar em prática o que a gente aprende, a gente já está assumindo essa responsabilidade. Então, a gente já vai levar daqui o que a gente começou a fazer. Chegar lá na reticidade vai ser mais fácil, porque a gente não vai ser fácil, vai ser mais fácil, porque a gente não vai tentar continuar a se esconder. A gente vai, muitas vezes, agradecer, né, ser humilde e falar, o eu foi meu. Né? Então, eu acho que isso é importante, que Deus não castiga, Deus não faz nada de errado com a gente. Nós é que somos errados e temos sempre menos do que merecemos em punição. E em punição para a gente se consertar. E como o Rui falou, né, o que Deus faz, as leis de Deus, como a gente já viu anteriormente, elas não são punitivas, elas são corretivas. Tanto que, quando você toma consciência e você tem condição de seguir um caminho de melhora, você se sente mais livre. Aí você se sente com mais vontade de ir à frente. Toda vez que você vê o que Deus faz como punição, você vê um castigo. E, na realidade, Deus não castiga. Deus te limita, né, para você ter condição de entender aquilo e seguir à frente. A Maria Sevaroli colocou, né? A partir do capítulo 6, comecei a questionar se não haveria uma semelhança com os princípios da Igreja Católica, impondo-nos medos de andar por determinados caminhos, pois teríamos o castigo. As boas atitudes aqui encarnados não seriam simplesmente praticadas pelo medo. Quando você não tem consciência, e geralmente que é aquilo lance. Se não tiver um freio, se não tiver uma rédea, se não tiver um limite, você vai se sentir insuperável, né? Você vai se sentir imortal. E tem que ter o medo é um sinal de que alguma coisa pode estar errada, né? É um limite. O medo a gente sente por a gente ser limitado. Mas quando a gente estiver fazendo uma coisa certa e tiver consciência de que Deus ele está sempre na frente de tudo, nós vamos perder esse medo. Mas isso é para os medo, quem não tem medo, né, são os espíritos já em fase de evolução muito superiores a nós, porque eles não têm a limitação que nós temos.
E graças a Deus, né, que nós temos medo e sentimos dor. Porque você imagina se nós não sentíssemos medo e não sentíssemos dor. E o processo da Igreja Católica em relação à doutrina espírita é que a Igreja Católica ela impõe um medo também, mas, de repente, não é com esse sentido de te limitar, não. Não só de te limitar para não errar, mas de te dominar, né? Ela impunha o medo, impunha o castigo, que muitas vezes eles mesmos que dão o castigo, para dizer que eles estavam no controle de você. Às vezes a pessoa era castigada, né? E pensava que estava livre daquilo. Não, ela não estava livre daquilo com o castigo da igreja. Ela só assumiu uma posição, né, de submissão à igreja. Mas o que a gente tem que responder dos nossos erros, a gente vai responder a Deus. Não vai responder a Eric, a Rui, Marcelo, Jorge, não. A gente vai responder a Deus. Não vai responder nem ao Papa. Entendeu? A nossa responsabilidade e a nossa... a gente tem que dar satisfação de tudo a Deus, né, em relação a isso aí. Aí o André Ananias colocou, né? Pelo medo é uma imposição antiga, de quando os homens ainda não tinham o conhecimento moral. É verdade. A partir da evolução espiritual, começamos a fazer o bem pela moral e não por imposição. Tem um livro da série, né, do Chico Xavier, né, que é Os Mensageiros, Caminho da Luz. Eu esqueci qual o livro agora, que eu acho que é o Mensageiros. Desculpa se eu estiver falando errado. Que determinada situação o espírito está levando, né, um outro para conhecer um castelo. Então ele vê, né, o Francisco, a gente está até comentando isso outro dia, ele vê do castelo, em cima do castelo, né, que esse espírito leva, que tinha alguns espíritos lá dentro sendo tratados, canhões de luz, de energia, né? Aí o espírito pergunta para esse que está levando ele, mas esse castelo tem que ter armas para, né? Aí o espírito fala para ele, não, é que os espíritos que estão querendo invadir, eles, apesar de não morrerem, eles têm que ter, eles sentem a sensação de que estão morrendo. Então, toda vez que eles tentam invadir o castelo, eles levam, são atingidos por esses raios e eles têm a sensação que morreram. Quer dizer, mesmo na vida espiritual, sabendo que o espírito não morre, mas aquele espírito tem que ter medo e tem que respeitar alguma coisa. Então, nós somos assim, porque nós estamos muito apegados ainda a sensações materiais. Quando nós estivermos pegados às sensações espirituais, às sensações melhores, nós vamos deixar de ter medo, porque nós vamos ter consciência que o melhor sempre acontece com a gente. E a gente vai entender que o espírito não morre, que o que a gente faz aqui é somatório, mas tudo que nós fazemos e o bem que nós fazemos, ele, como o Chico Xavier falou para a gente, né, o bem vai ser a luz que vai iluminar nossos caminhos. Então, a gente tendo consciência, tendo certeza que o melhor sempre acontece com a gente vai ter a fé mais forte em Deus. E a gente vai conseguir seguir sempre em frente. Jorge, você me permite uma observação? Ou não? Apenas para destacar aí que nós temos em nosso favor um importante recurso para renunciarmos à pura postura de medo, de temor, né, como algo que nos move ao progresso. Nós temos o poderoso auxiliar da razão. Né? Então, essa razão que Deus nos concede como fruto do nosso progresso espiritual é um elemento que nos leva a aproximar de Deus, conhecendo o que Ele deseja de nós, os porquês dos melhores procederes, distintamente daqueles que são faltosos, que são divorciados das suas leis. Então, um trabalho de compreensão que nos leva à emancipação espiritual.
não precisa ter medo, porque nós vamos conhecendo a lei de Deus e chegando pelo raciocínio a conceber tudo de útil, tudo de bom que esta lei nos assegura numa linha, né, de adequação racional. Né? Então, nós vamos, pelos porquês, conseguindo superar essa nossa condição de imperfeição e nos aproximar de Deus. Obrigado. Posso falar, Eric, rapidinho? É verdade, Rui, é verdade isso aí. E o que a gente... Você colocou muito bem a ideia da razão. O que a gente fala quando a gente fala assim com a pessoa? Ela está com razão, ela está certa. Né? E como a gente já aprendeu, já viu, que a educação é uma coisa que nos leva a fazer a coisa certa. Quando nós somos educados, nós somos bem instruídos, nós somos bem orientados. E a razão, como o Rui falou, ela nos traz conhecimento e nos dá condições de ir à frente. Quando você fala, ou alguém fala para você, você está com a razão, é que você está certo. E quando você está certo, você está no bom caminho, você está no caminho certo de Deus. E o caminho de Deus vai ser sempre o caminho certo. É verdade, Rui, é verdade. Obrigado. Exato, né? É a fé raciocinada, como o Kardec coloca lá no Evangelho, esse termo. Nós temos essa fé e nos guiamos pela compreensão das leis, né? De Deus que são eternas e imutáveis, como está lá no Livro dos Espíritos, né? Então, justamente. E como coloca o Espírito da Verdade, né? Amai-vos e instruí-vos, né? Então, a instrução, a razão, vai nos guiar também. Então, o Jorge já colocou alguns comentários. Tem os comentários aqui também do Francisco, que a gente não leu. Ele comentou que Kardec observou que, embora tendo uma linguagem de extremo deboche, nos trouxe grandes ensinamentos. Sim, Kardec ele costumava se comunicar com espíritos de diversas ordens, né? Não só espíritos superiores, né? Porque com a síntese de tudo, né, ele fazia o que ele chamava do controle universal, né? Então Kardec conversava tanto com espíritos superiores quanto inferiores, ele podia aprender com todos, né? Tirar dali ensinamentos, né? E como ele mesmo coloca ali no final, às vezes os próprios espíritos superiores provocam a manifestação desses inferiores para dar uma instrução, um ensinamento. Agora, que me permita um comentário adicional. Ele ouvia diversos espíritos, mas nada aceitava cegamente, sem pôr as comunicações ao crivo da razão, da lógica, do bom senso, comparando com o conhecimento já incorporado. Então, às vezes, o mau leitor, ele pensa que, como vem do mundo espiritual, ele pode confiar em tudo que o espírito diga, sem antes fazer esse trabalho, né, racional, de perceber, vem cá, esse espírito, ele sabe do que está falando? A que classe ele pertence? Ele é avançado ou talvez ele sabe menos do que o encarnado que, estudando o espiritismo, já conseguiu absorver? Então, analisar sempre, pôr sob o crivo da análise, da crítica, todas as comunicações espirituais. Exato, né? Fazer esse crivo da razão e o controle universal era o que Kardec fazia para analisar as comunicações, né? E a escala espírita para analisar a natureza do espírito que estava se comunicando. E aí o Francisco continua: essa obra nos traz relatos daqueles que ficaram presos nas consequências de seus próprios atos e também daqueles que ficaram livres por ter uma consciência liberta devido às ações e escolhas felizes que foram tomadas, né? Exatamente, né? Mostrando todas as consequências boas e mais das nossas ações, né? No mundo espiritual. Então é isso, lemos todos os comentários. Vocês têm mais alguma colocação a fazer? Jorge? Não, tranquilo. Valeu. Quero agradecer mais uma vez o convite,
para estar aqui nesse estudo, gente. Então é preciso ter cuidado com as faltas que cometemos e com a postura diante delas, especialmente após o nosso desencarne, né? Esse espírito, os espíritos endurecidos, não só erraram, mas se cegaram ao erro, não permitindo-se confessar a si mesmo para chegar a esse trabalho de conscientização pelo arrependimento, uma situação favorável de nova oportunidade, novas provas para evoluir. Então vamos parar de ser orgulhoso, né? É a grande lição aí que o Lapomeré deixa para a gente. Nada de ficar tentando se justificar, né? A gente às vezes faz exercício de autoconhecimento, mas faz de maneira parcial, sempre procurando uma desculpa para nos inocentar, que possamos nos analisar, né, imparcialmente, buscando nosso progresso. Valeu, pessoal. Até uma próxima oportunidade de estudo. Só me despedir, Eric, do pessoal, agradecendo a todos aí, agradecendo essa participação especial do Rui e Marcelo aí. Muito obrigado. Quando quiser, estamos sempre à disposição aí para a gente trocar ideia e aprender um pouco mais aí. Pessoal, muita paz para todo mundo. Muito obrigado por dedicarem um tempo de sua vida para a gente. E quando vocês fazem isso, nós somos obrigados a estudar para passar mais um pouco. E como eu sempre falo, se teve algum erro, foi nosso, não foi da doutrina. Obrigado, pessoal. Excelente. Queria agradecer a todos, agradecer ao Rui, ao Jorge, né, ao Francisco aqui nos comentários também, a todos os participantes. Então vamos à prece final. Então vamos fechar nossos olhos. Deus, envie sempre para nos auxiliar os bons espíritos, que os bons espíritos possam nos intuir, nos inspirar boas ideias, bons conselhos, que os bons espíritos possam nos enviar seus bons fluidos salutares, e que possamos meditar e refletir em todos os conhecimentos adquiridos nessa noite, e que possamos continuar aprendendo cada vez mais dessa doutrina consoladora, desse Consolador prometido pelo Cristo, e que possamos ter sempre em mente a caridade tal qual Jesus nos ensinou, a benevolência, indulgência e perdão nas ofensas, e que possamos progredir sempre em direção a Deus cada vez mais. Que possamos ficar em paz essa noite e que possamos nos reformar moralmente, extirpar nossos vícios do egoísmo, do orgulho e cultivar nossas virtudes do amor e da caridade. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, nos vemos no próximo estudo, na próxima segunda. Até a próxima.